Olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todas bem, com muita saúde, muito trabalho. Aqui quem fala é Fernanda, para quem ainda não me conhece, do Lohane Atelier. Hoje eu tô aqui para trazer uma peça muito especial. Vou mostrar o passo a passo para vocês desse lindo porta-absorventes. É uma peça que fez bastante sucesso na minha página do Facebook, teve bastante curtidas, nos grupos onde eu compartilhei a turma gostou e pediram passo a passo. Então eu vim aqui para mostrar para vocês. Olha só que gracinha, ela tem um fechamento em botão de ímã, ela tem 3 compartimentos para absorvente, é uma peça que é bem estruturadinha, dá até vontade de usar como carteira, não é verdade? Então, aproveitem esse passo a passo, foi feito com muito carinho, muito capricho para vocês. Estou explicando nos mínimos detalhes. Se tiverem alguma dúvida, me chamem, ok? Mandem mensagens, mandem sugestões, vão ser todas muito bem recebidas. Eu agradeço desde já a atenção de vocês e peço, é claro, a gentileza, se puder curtir e compartilhar esse vídeo. E não esqueçam de visitar minha página, Lohane Atelier, lá no Facebook. Tá legal? Eu espero vocês em outros passo a passos também. Vamos começar então a confecção do nosso porta-absorvente? Para essa peça, nós vamos utilizar os seguintes materiais. Tecido, eu optei por utilizar um tecido para o lado externo e outro para a parte interna e os bolsos do porta-absorvente. Vou utilizar também, para estruturar essa peça, eu resolvi utilizar a manta R1. Aqui vocês já estão vendo que ela já está quiltada com o tecido externo. Vou utilizar também o TNT para estruturar os bolsos. Eu estou utilizando o TNT de 120, mas pode ser também um de 80, ou então, para quem preferir, pode ser entretela. Fique à vontade para utilizar o material que você melhor se adapta e também o material que você encontra aí na tua cidade. Não fiquem presas a essas sugestões, são apenas opções que eu costumo utilizar. E também nós vamos utilizar o viés, eu estou utilizando o viés industrial para poder fazer o acabamento. Quem preferir pode utilizar também o viés do próprio tecido, do tecido do forro ou do tecido externo, fiquem à vontade. Não podemos esquecer da nossa etiqueta com a marca do nosso produto, não é mesmo? Vou utilizar alfinetes. Como eu estou usando tudo em tecido de algodão, então eu posso utilizar os alfinetes. Se eu utilizasse algum material sintético, ou para a parte externa ou para a parte interna, aí seria interessante utilizar os grampos. Nesse caso, ok, posso utilizar os alfinetes sem problema. Canetinha para poder fazer as marcações, giz, o que vocês costumam utilizar. Nosso abridor de casas. Porque nesse caso dessa peça, eu vou utilizar o botão de ímã para poder fazer o fechamento dela. Então eu vou precisar desse abridor. Mas para quem preferir, pode utilizar o velcro ou então o botão tic-tac, fica como opção. Meninas, anotem as medidas dos cortes que nós vamos utilizar. Para o lado externo, esse tecido externo, eu vou precisar de um corte de 11 centímetros por 44. Aqui no meu caso, como eu optei por fazer um quilting livre, eu cortei maior o tecido e a minha manta R1. Cortei com 3 centímetros a mais. Então, antes de refilar a peça, após a gente fazer o quilting, o que é importante? Você marcar primeiro qual vai ser o tamanho que você vai refilar a sua peça. Então eu fui lá, quiltei na máquina, voltei para cá e pelo lado da manta fiz a marcação dos 11 centímetros por 44. Ok? Com essa canetinha, que é aquela caneta mágica que não vai manchar, ela sai com o calor do ferro, então não tem problema nenhum. Em seguida, eu fiz uma costura de segurança. Menos de meio centímetro, 0,25, foi meio pezinho da minha máquina industrial, que eu fiz aqui toda uma costura nessa volta de onde eu havia feito a marcação. Por quê? Essa costura vai segurar o nosso quilting, para não ter o perigo que depois que a gente refilar, o quilting desfiar. Então isso foi uma lição que eu aprendi e que realmente
ajuda bastante. Então, tá aí uma dica para vocês. Então, nosso lado externo, 11 por 44, tanto o nosso tecido quanto o material que a gente vai utilizar para estruturar. Eu fiz o quilting livre, mas também pode ser feito o quilting no matelaçado ou então sem nenhum quilting, aí vocês já cortam direto essas medidas que eu tô informando, ok? Pro lado interno, o forro, também vai ser os 44 por 11 centímetros, ok? A mesma medida para esse corte de tecido. Já para os nossos bolsos, vão ser 3 bolsos. Cada um eu fiz com um corte de 22 centímetros por 11. E fui no ferro e passei ele assim dobrado. Porque a medida final do nosso bolso, então, vai ser 11 por 11. Como eu estou utilizando o mesmo tecido tanto para o lado interno como externo, já fiz um corte só e dobrei ao meio, vincando com o ferro. Ok? Para estruturar esses bolsos nossos, vou utilizar o TNT e vai ser a medida de 11 por 11. Vão ser então 3 cortes, tanto para os tecidos do bolso quanto para o TNT que vai estruturar ele. Após as minhas partes cortadas, tudo bem passadinho, já preparado para começar a montagem, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar esses cortes de TNT dentro do nosso bolso. Deixa eu colocar aqui pro lado para vocês enxergarem bem direitinho. Então tá aqui o TNT de 11 por 11, o bolso de 22 por 11 passado ao meio, e eu vou colocar ele, vou aqui abraçar ele. Então tá aqui já o meu bolsinho com a sua estrutura por dentro. Vou fazer isso com todos e em seguida eu posso segurar ele com o alfinete ou com um grampo. Fica a critério de cada um, que achar melhor, que se adaptar melhor. Certo? E aí nós vamos vir com o nosso viés. Eu vou para a máquina e vou colocar o viés aqui nesta parte onde está aberto o bolso. Vou costurar o viés, vou virar e vou rebater lá do outro lado. Vou mostrar para vocês na máquina, que aí vai ficar bem mais claro. Então, nós vamos pegar os bolsos que já foram então montados junto com o TNT e fazer da seguinte forma. Aqui está a dobra do nosso tecido, do bolso, e aqui está a extremidade paralela. O nosso viés, a gente vai colocar ele justamente aqui, apoiado nessa extremidade, que está paralela à dobra do tecido, ok? Eu uso o viés com ele fechado mesmo, tá? Não tô abrindo ele, vou colocar ele fechado. E o meu ponto da máquina está em aproximadamente 2,75, 3. Então, apoiado aqui o nosso viés, com um pé de máquina, minha máquina é máquina industrial, então é meio centímetro, mas se você tiver usando da sua máquina doméstica, não tem problema nenhum. Uma peça que dá para fazer super bem na máquina doméstica. Dou o retrocesso e continuo na minha costura até o final do bolso, virando ele nessa extremidade para ficar bem aplicado. Retrocesso no final. Pronto. Esta etapa está ok. Em seguida, vamos tombar esse viés que foi aplicado para a direita. Então, com o dedo mesmo, não carece ser com ferro. O legal do viés industrial é isso, que ele tem essa estrutura mais firme, então a gente consegue dobrar ele e deixar ele bem acomodado com o próprio dedo, com a própria mão. E vamos observar o seguinte, que aqui está a nossa costura que foi feita. Vamos puxar ele então para esta parte e apoiar ele sobre essa costura. Então, ele vai tampar essa costura, mas não pode também ultrapassar muito. Então, nem para cima e nem muito para baixo. Vai ser exatamente sobre essa costura. E aí, a gente vai vir com a máquina de forma que a nossa agulha bata
bem aqui, nessa extremidade. Não é interessante ela bater muito para dentro e também tomar cuidado para ela não bater para fora, senão vai segurar o viés. É legal que ela bata o mais possível aqui, na pontinha. Então vamos lá. Deixa ele bem acomodadinho. E vamos vir com mais uma costura. No começo eu dou uma seguradinha. Olha lá. Então tá aqui bem na pontinha. Minha agulha vai bater bem na pontinha. Retrocesso. Vejo se ele tá apoiado em cima da costura anterior. E vou até o final. Tomando cuidado para essa costura ficar reta, não ficar muito zigue-zague, né? Pronto. Então tá aqui. A parte que tá bem bonitinho, que a costura ficou na beiradinha, vai ser o lado que vai ficar para fora, vai ficar aparecendo. E essa parte então vai ser o lado interno do bolso, ok? Vamos fazer isso com os outros bolsos e retornamos então para poder fazer a montagem. Então, meninas, com os nossos bolsos já devidamente aplicado o viés, refilei o que sobrou de pontinha do viés, cortei os excessos de linha, estão todos bonitinhos aqui, prontinhos para ser colocado na peça. Nós vamos pegar o tecido de forro, aquele tecido que está então sem nenhum tipo de estruturador, somente o tecido. E vamos fazer a marcação de onde nós vamos colocar os bolsos. Vai ser da seguinte forma. O primeiro bolso nós vamos colocar aqui, em uma das extremidades. Tanto faz, ou nessa ou nessa. Você elege qual vai ser a extremidade que você vai utilizar para colocar. O segundo bolso, nós vamos fazer a marcação de 12 centímetros, então, da extremidade para o outro lado. Então, daqui para cá 12 e daqui para cá 12. Então, eu sei que aqui é onde eu vou apoiar o segundo bolso. Posso até já passar uma linha para ficar mais visível. Então, aqui é onde eu vou apoiar o meu segundo bolso. A mesma coisa nós vamos fazer para o terceiro bolso. Desta linha que eu fiz a marcação para frente, então eu vou marcar mais 12 centímetros. Marquei de um lado, marquei do outro lado. E posso, então, passar uma linha e marcar onde eu vou apoiar o meu terceiro bolso. Então, essas vão ser as linhas onde vai ser apoiadas as bases dos nossos bolsinhos. Então, vamos lá, recapitulando, meninas. Daqui de uma base para frente, 12. E dessa primeira linha para a segunda, 12 centímetros. Ou seja, daqui da base até a segunda linha, vão ser 24 centímetros. Eu posso, então, vir com os meus bolsos e apoiar eles. O primeiro bolso, então, vai ser aqui nesta base. O segundo bolso nessa primeira linha que eu fiz a marcação. E o terceiro bolso nessa segunda linha de marcação. Então, estão aqui, todos apoiados direitinho nas marcações que eu fiz. Vou segurar eles com alfinete e nós vamos para a máquina fazer as costuras de segurança. Então, eu já segurei os meus bolsos com os alfinetes, para eles não saírem do lugar enquanto eu faço a nossa costurinha de segurança. E vou fazer as costuras de segurança da seguinte forma. Primeiro eu vou passar a costura bem aqui, com meio pé de máquina, em cada base de bolso. Então, nos 3 bolsos, em cada base, eu vou passar costurinha de meio pé de máquina. Vamos lá? Continuo usando o meu ponto em 2,75, 3 no máximo. Não carece ser mais do que isso. Então, sempre dando retrocesso no começo e no final, meninas.
Prontinho, minhas amigas. Já fiz a costurinha de segurança nas bases em meio pé de máquina. Agora eu posso vir com a costura nessas laterais deles. E eu vou fazer da seguinte forma, dessa costura que eu fiz pra frente, ok? Em meio pé de máquina também. Agora vamos lá voltar para a mesa, que a gente vai colocar o nosso botão de imã. E agora a gente vai fazer a marcação para colocar o botão de imã. E vai ser da seguinte forma, nós vamos marcar 2 centímetros dessa extremidade. Então aqui terminou o terceiro bolso, aqui está a extremidade sem bolso. Nós vamos marcar 2 centímetros dela para a direção do bolso. Então 2 centímetros. E vamos encontrar o meio da peça. Então se ela tem 11, vão ser 5,5. Eu vou utilizar aqui nesse caso a canetinha que ela fica com mais precisão. Então 5,5 centímetros. Aqui está onde vai ser o centro da peça e onde nós vamos aplicar o botão. Nós vamos utilizar esses botões aqui de imã. Nele vem o botão, a parte macho, que é essa que tem a pontinha para fora, e a parte fêmea, que é essa aqui onde encaixa o macho. Aqui nesta parte do forro, nós vamos colocar a parte macho, tá? Então a gente vai fazer da seguinte forma, para quem não conhece. Para quem conhece vai tirar de letra, mas para quem não conhece, então nessa marcaçãozinha que a gente fez, que é justamente o centro do botão, a gente vai colocar esta pecinha que vem junto com o botão, olha lá, essa plaquetinha vem junto com o botão. Então, aqui onde é a bolinha, a gente vai apoiar sobre aquela marcação que a gente fez. Então, aqui onde estão os 2 palitinhos, nós vamos fazer as marcações. Em seguida, nós vamos vir com esse acessório, que é o descosturador, e vamos cortar essa partezinha desse jeito. Enfia de um lado, pra fora você sai e puxa. E aí ele vai fazer esse pequeno corte. Mesma coisa aqui, enfia de um lado. Parece que tá até costurando, sai do outro, e aí a gente consegue puxar e fazer esse cortezinho. Dá pra usar também uma tesourinha, ou um outro tipo de acessório que pode furar. Aqui a gente vai colocar, então, a nossa peça macho do botão de imã. Vamos lá, pecinha bonitinha. Encontre seu caminho. Olha lá, entrou bonitinha. Tem um porém. Aqui nós estamos utilizando apenas o nosso tecido de forro, tá? E se a gente deixar dessa forma, vai ficar muito frágil e corre o risco dele rasgar, dele sair daqui, enfim, danificar a nossa peça. É interessante que a gente coloque um reforço aqui. E para isso a gente pode utilizar ou um pedaço de manta R1 ou um pedaço de TNT, tá? Então é isso que eu vou fazer. Então, para fazer esse reforço, eu vou utilizar esse pedacinho de manta R1. Vou fazer a marcação daqueles 2 palitinhos, usando a plaquetinha novamente. Então, com a minha caneta, vou marcar onde eu vou precisar cortar. A medida de onde vai entrar essas duas perninhas, né, do botãozinho. Então tá aqui, tá marcadinho. Agora eu vou utilizar a minha tesourinha, vai ser mais prático do que aquele abridor. Então eu venho aqui e vou fazer os piques
justamente onde eu fiz a marcação. Onde estão aquelas marquinhas. Pronto. E aí agora eu posso colocar aqui. Nas perninhas que entram. E ok, agora eu já posso colocar a plaquetinha, que eu sei que vai estar bem reforçado, não vai ter o perigo de rasgar o tecido do forro. Para abrir as perninhas, eu faço com a mão mesmo, tem quem utiliza alicate. Só abrir, então, prefiro abrir para fora do que para dentro essas perninhas. Então eu prefiro, acho que é mais viável abrir para fora. Pronto, nosso botãozinho já está aplicado. A parte macho já está aplicada aqui no tecido de forro. Certo? Vamos agora, então, colocar a parte fêmea do nosso botão no lado externo do porta-absorvente, ok? Para isso, vamos escolher uma das extremidades da nossa parte externa, que já está com a manta R1, e vamos fazer a marcação a 16 centímetros. Então, 16 centímetros da base para dentro, nós vamos fazer uma marcação. E vamos marcar também o meio. Então, é aquele 5,5. Pronto, aqui tá marcado o meu meio. Vamos ver se vai pegar a canetinha. Pegou. Legal. Então, meninas, marcado o meu centro a 16 centímetros, apoio a minha plaquetinha novamente e faço a marcação de onde eu vou precisar abrir para colocar o botão de imã, ok? Vou vir, então, com a minha tesoura e vou fazer essa abertura para colocar o nosso botãozinho de imã, ok? Deixa eu ver se fez uma abertura aqui. Fez suficiente, tá ótimo. Pronto, tá aqui. Como esse lado da peça, esse lado externo, já tem a manta R1, não há necessidade de colocar outro tipo de reforço. Só ela já é o suficiente. Então, a gente pode vir já direto com a nossa plaquetinha. E abrir o botãozinho. Abrir a perninha do botãozinho para segurar ela. Pronto. Tá colocado, então, o nosso botão na parte externa, ok? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar o lado da manta para cima e apoiar o nosso forro com os bolsos da seguinte forma. Aqueles 16 centímetros para frente tá aqui com o botão e o botão do forro vai ficar aqui nessa extremidade. Vamos apoiar, vamos alfinetar e vamos para a máquina. Vamos lá, minhas amigas, então finalizar essa linda peça, nosso porta-absorvente. Agora nós vamos então colocar o viés para fazer o fechamento final com o acabamento. Eu costumo começar a colocar o viés por aqui, por essa extremidade, meninas. Então aqui tá o botão e eu coloco o viés por aqui. Dou uma dobradinha nele assim, olha lá. Uma pequena dobradinha e vou colocar ele do mesmo jeito que eu tava colocando nos bolsos, com a diferença de ter que fazer as esquininhas, os cantinhos mitrados. Então, começo com o retrocesso, usando um pé de máquina, vou aproximadamente até próximo do final, faltando meio centímetro pro final, dou um retrocesso, tiro ele da máquina, corto a linha, tiro da máquina e vou fazer a seguinte dobra. Então, deito ele pro lado direito, fazendo esse ângulo, seguro e volto ele para lado esquerdo. Então, vamos lá, ele tava assim reto. Ele tava reto, deito ele pro lado direito, vou fazer esse ângulo, seguro aqui e volto pro lado esquerdo, ok? Sempre deixando também tudo bem alinhadinho aqui na pontinha e aqui. O importante é isso, ficar os dois bem alinhadinhos. Esse é o nosso cantinho mitrado.
E vou agora continuar então a costura. Fazendo isso nos 4 cantos, meninas. Retrocesso. Aqui no final, meninas, o que é interessante? Costurar até onde a gente começou e fazer uma dobrinha desse jeito, em ângulo. Eu prefiro fazer assim. E continuo a costurar, passando por cima, dando retrocesso. Pronto, posso tirar da máquina já e cortar o meu viés. Agora eu vou limpar todos esses pedacinhos de linha que ficaram por aqui. A peça tá toda limpinha, continua com os meus alfinetes, não tem problema. Vou fazer o seguinte agora, vou virar o nosso viés. Olha que bonitinho que já vai ficando os cantinhos. Vendo? Vamos pôr o viés lá pra frente agora. Dá uma forçadinha maior nesses cantinhos, puxando o viés pra frente, que é pra ficar bem bonitinho. Se tiver alguma outra linha, a gente vai limpando, não tem problema de limpar agora, melhor. E aí eu vou começar por aqui, onde a gente havia começado também da outra vez, do outro lado. Então, puxo ele também para onde está a linha da costura. E vou bater a costura novamente, na pontinha de preferência. Essa parte eu vou deixar sem costurar, eu vou usar ela para arrematar no final. Vou costurar então, na verdade, só essa aqui, que está por cima, ok? Aqui é interessante, eu vou até aproveitar já pegar um alfinetezinho que está na peça. É legal também usar um alfinete ou uma tesourinha, algo que você possa ir apoiando em cima do viés para deixar ele bem seguro de onde você quer que ele fique. Vamos lá. Naquela pontinha, com retrocesso. Estica bem ele e vem. Venho até aqui no finalzinho, volto com retrocesso, levanto meu pé e vou dobrar o viés dessa forma. Dobrei e fiz o ângulo, ok? Aí venho novamente com ele, vou até segurar com o alfinete que é melhor. Venho, bato a agulha justamente em cima daquele viés que foi dobrado sobre o primeiro e posso virar a peça. Pronto, continuo. Meninas, eu esqueci também de falar para vocês referente à etiquetinha, tá? É importante definir em que local da peça você vai colocar a etiquetinha. Se for daquela etiqueta palito, aí é interessante aplicar ela antes de fazer esse fechamento, antes de colocar o forro. Como eu vou utilizar a etiquetinha de bandeirinha, eu posso já aplicar ela junto com esse fechamento do viés.
Então eu vou definir que eu vou colocar ela aqui, bem abaixo desse botão de imã, porque aí a hora que fechar vai ficar mostrando ela logo abaixo do botão de imã, certo? Então eu já sei que aqui vai ter que ficar minha etiquetinha, não posso esquecer. Já vou até colocar um alfinetinho aqui, eu já sei que aqui eu tenho que colocar ela. Então vamos dar continuidade ao fechamento do viés. Segura aqui para não sair do lugar. Girou. Ajeita todo mundo. E aqui no final é um pouquinho mais chatinho, mas eu acho que é interessante para deixar um acabamento bem bonitinho. Esconder esse daqui que tá embaixo, essa dobrinha a gente deixa ela bem escondidinha. Puxa bem, que é para tampar, para ele ficar em cima desse aqui, desse outro viés que já foi costurado. Então, para isso eu utilizo também o bendito alfinete. Uma mão na roda nessas horas. Bate bem em cima, se possível, de onde já foi feita a costura. Retrocesso, fica bem reforçadinha a costura. Prontinho, podemos já tirar da máquina. Agora vamos cortar essa outra linha, dar uma olhada como que ficou. Então, ó, como que vai ficar a nossa peça fechadinha. Coisa mais linda do mundo. A etiquetinha então ficou aqui bem na frente, para identificar o nosso trabalho. O acabamento fica lá escondidinho, não é? Ó, tá bem escondidinho, onde a gente começou e terminou a colocação do viés. Agora aqui, o que é interessante, se vocês acharem conveniente, eu gosto de fazer, deixar marcado aqui onde vai fazer aquela dobra. Então, o que eu faço? Aqui onde tá o final do bolso, eu vou vir com o pezinho bem apoiadinho, bem um pouquinho depois desse final. Então, tá acabando aqui o bolso e a agulha vai bater um pouquinho depois, não é nem meio pé de máquina, é coisa de milímetro. Dou o retrocesso, não vou avançar em cima do viés, tá? E vou vir bem retinho, rente ao nosso bolso, a base dele, novamente o retrocesso, para segurar bem. Pronto. Aí dá esse efeito, na hora que for dobrar, fica bem dobradinho, bem marcadinho. Mesma coisa nesse outro. Mesma coisa aqui, então. Então, aqui tá a base. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar esse aqui que eu já costurei. Aqui tá a base. Aqui eu vou passar um ferro daqui a pouco, meninas, pra tirar essa marcação do giz. A base tá aqui e a minha costura eu fiz bem próxima aonde tá, então, a base do bolso. Vamos fazer a mesma coisa no outro bolso. Então, a base tá aqui. Vou deixar bem pertinho dela, bem encostadinho, mas não em cima. Dá um retrocesso para ficar a costura bem reforçadinha e bem retinho. Pronto. Limpar essa linha. Olha lá que legal que fica. Porque aí fica bem marcadinho onde vai ser feita as dobras. E tá aqui nossa peça. Agora é só fazer mesmo a revisão se tem alguma linha sobrando.
ir pro ferro, dar uma passadinha aqui para tirar essas marcações do giz. E tá lindamente pronto nossa porta absorventes. Inclusive tá tão bonita que dá para usar até como carteira. Não é verdade, meninas? O que vocês acham? Então é isso, meninas. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso e que faça muito sucesso aí no seu ateliê também. E é claro, se puder, curta e compartilhe esse vídeo com as amigas. Vamos espalhar os conhecimentos, não é mesmo? Eu espero vocês nos próximos vídeos que eu vou fazer de passo a passo. Aceito sugestões para as próximas peças. Um grande abraço a todos e bora produzir um monte de porta absorvente.